Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Levanta a mão, você que nos visita. Seja muito bem-vindo à Zion Church. Vamos dar uma salva de palmas aos nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos. Se tiver algum lugar ao teu lado, só levanta a mão. Eu vi que tem alguns voluntários de pé aí no fundo. Se precisarem de um lugar também, fiquem livres. Eu quero pregar hoje, o tema da minha mensagem é: eu quero ser um vaso novo. Então você que está a anotar, anote. Você que está fazendo aí os teus apontamentos, escreva aí o título da mensagem de hoje, é Eu Quero Ser um Vaso Novo. E você que é um pouco mais old school, você que é um pouco mais antigo, você vai lembrar daquela música, né? Quebra a minha vida, eu não vou cantar para vocês não irem embora. Quebra a minha vida e faça de novo, eu quero ser um vaso novo. Eu não sei qual que é a tua impressão, mas a minha impressão é que nós estamos a receber uma enxurrada da presença de Deus nos últimos domingos. Tem mais alguém que compartilha desse mesmo sentimento? Deus, é tanta presença, é tanta palavra profética, é tanta unção, é tanto fogo, é tanto risada, é tanta cura. E enquanto eu orava para o culto de hoje, o Senhor me colocou no meu coração um temor. Ele colocou no meu coração um temor no sentido de: Eduardo, eu não quero continuar a te encher se você não se preocupar com o recipiente. Porque muitas vezes eu estou aí na igreja domingo, e depois domingo, e no link, e nada contra isso. Nós temos que estar engajados no corpo de Cristo, nós precisamos estar realmente conectados no Espírito, mas muitas vezes nós estamos a receber muito de Deus, e chega na terça-feira eu falo: Deus, me enche, e na misericórdia de Deus Ele vai te encher, mas você fala: como é que na quarta-feira eu já estou vazio de novo? Tem mais alguém que já teve esse sentimento, ou só eu compartilho desse? Deus, mas como é que eu tive um encontro poderoso com a Tua glória no domingo, e na terça-feira o depósito do carro já está vazio? E com o preço do gasóleo como está, fica difícil, meu irmão. Aí Deus começou a falar no meu coração: Eduardo, eu vou te encher. A minha pergunta é: você tá preparado para consertar o vaso? Porque se o vaso estiver furado, se o vaso estiver rachado, se o vaso estiver com defeito, meu irmão, você pode receber oração de quem você receber oração. Esse vaso vai estar vazando. E o título da minha mensagem hoje é: eu quero ser um vaso novo. Porque muitas vezes nós damos uma grande ênfase no fazer, mas nós esquecemos do ser. E sim, o Senhor vai te empoderar para ser influente nas esferas. E Deus, você viu aqui que você orou por enfermos e os enfermos foram curados. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com o nome de Jesus. E tem a ver com o Espírito Santo que habita dentro de você. Amém? Amém. Agora, um dos maiores temores que está no meu coração para a nossa geração, para esse tempo, é que eu posso ser usado por Deus e não ser aprovado por Ele. E muitas vezes nós confundimos o fato de sermos usados pelo Senhor, achando que pelo fato de que somos usados pelo Senhor, somos aprovados por Ele. E nós vemos que lá no Monte das Bem-aventuranças, quando Jesus começa a ensinar, Ele fala assim: olha, muitos virão até mim dizendo: Senhor, Senhor, em Teu nome eu profetizei, em Teu nome eu curei, em Teu nome eu fiz isso. E a minha chamada para nós, e primeiro é para mim, essa mensagem antes de ser para você, é para mim. A minha chamada para a gente hoje é que Deus faça sim através de você, mas que em primeiro lugar Ele faça em você. Que Ele faça em mim, que Ele faça em nós. Jeremias capítulo 18, versículo 1, a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. Fala comigo: desce. E lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Quem quer ouvir as palavras do Senhor para a sua vida? E se eu falar para você que a casa do oleiro fica lá embaixo? É um processo de quebrantamento, é um processo de humildade, é um processo onde o Senhor fala: Jeremias, você quer ouvir a palavra? Desce à casa do oleiro, abra mão da tua identidade do profeta de Israel, desce. Tem vezes que Deus fala assim: Eduardo, desce. Cara, você tem que se desfazer do orgulho, da vaidade. Desce a casa do oleiro.
Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas, e o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Olha só que poderoso isso. O vaso estava desfigurado. Então fez dele novamente outro vaso. Fala comigo, outro vaso. Outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: ó casa de Israel, eu não posso fazer convosco como este oleiro, diz o Senhor. Eis que como barro está na mão do oleiro, assim estáis vós em minha mão, ó casa de Israel. Como barro que está na mão do oleiro, assim estão vocês em minha mão, diz o Senhor. Agora, a primeira pergunta que eu faço para você é: será que você é flexível e você permite com que o oleiro te toque? Tem gente que fala assim: Deus, eu quero ser usado por ti, mas você se coloca lá no alto, do alto, do alto da estante e fala assim: Deus, não me tira daqui. Eu quero ser usado por ti, mas tem que ser do meu jeito, da minha forma, da maneira que eu quero, da maneira que eu sonhei. E Deus fala para Jeremias: Jeremias, desce, a minha voz, a minha direção para você é lá embaixo. Então eu não sou contra orarmos por mais do Espírito Santo, mas é mais inteligente eu e você consertarmos o vaso, porque quando você orar por mais, ele vai fazer com que você transborde e não apenas sobreviva. Tem gente que fala: mas Espírito Santo, eu quero mais. Mas não é que você quer transbordar, você quer sobreviver. É como se você estivesse num deserto e você está querendo um oásis para pelo menos sobreviver. E na misericórdia e na bondade de Deus, Ele vai te encher. Mas é mais inteligente você consertar o vaso, você ter um estilo de vida de quebrantamento, de humildade. Por quê? Porque o que você recebe no domingo fica contido. E aí quando Ele derrama uma gota sobre você na quarta-feira, você está no metro. Aí você está com o teu fone, está ouvindo Altamont Music. Aí você fala: Espírito Santo, aí você já começa a transbordar, você vira para o cara lá: eu posso orar pela tua perna? A pessoa é curada. Você não está em oração para sobreviver, você está em oração para influenciar, para derramar, para impactar. E aí Deus fala assim: olha, o vaso, Jeremias, é Israel. E Israel está desconfigurado. Sabe o que eu faço quando o vaso está desconfigurado? Eu quebro ele. Não por maldade. Não porque eu sou um Deus rude. Não porque eu sou um Deus pesaroso. Eu quebro porque eu quero fazer um vaso novo. Eu preciso de um barro, de uma argila flexível. E sabe qual que é o segredo do oleiro? Quando ele faz o vaso naquela roda, ele coloca as suas mãos. E quando o oleiro faz o vaso, ele deixa as digitais dele naquele recipiente. A minha pergunta para você hoje é: você está preparado para receber as digitais do Senhor na tua vida? Vou olhar para você e vou falar assim: somente Deus poderia fazer isso com aquela vida. Como é que aquela pessoa que não sabia falar em público está a pregar? Como é que aquela pessoa que era presa em timidez, ela está a pregar? Como é que essa pessoa que tinha medo de orar em público está orando na universidade? Somente Deus. E você vai falar assim: não, isso aqui é apenas a digital, porque eu abracei o processo. Eu abracei o processo. A palavra de Deus diz em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, mas temos esse tesouro. Fala comigo, tesouro. O que é o tesouro que Paulo está a falar aqui? Vamos lá. Espírito Santo, Jesus, a presença de Deus. Chacoalha aí o mano do teu lado e fala assim: você é incrível, mas nem tanto. Diga assim: o tesouro não é você. Isso não te traz alívio? Te traz alívio que o teu ministério não é a respeito de você, que a unção não é tua, que a unção é a presença do Espírito Santo que habita dentro de você. Nós não somos o centro do universo. Eu não sou o centro do cristianismo. Aqui Paulo, ele está a falar com a igreja, ele fala assim: vocês têm um tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de vós. Sabe qual que é o problema? Às vezes eu quero pegar um vaso de barro e falar assim: Deus, esse vaso é tão ruinzinho para esse tesouro que o Senhor, essa unção que o Senhor colocou na minha vida, eu vou fazer um vaso de
bronze. Deus, o Senhor merece um vaso de ouro. Aí Paulo está assim, não. O tesouro é o que está dentro do vaso. O vaso, ele tem que ser de barro. Porque quando o vaso é de barro, o Senhor pode constantemente te quebrar e fazer um vaso novo conforme a vontade dEle. Pastor, e quanto tempo dura esse processo? Meu irmão, até a volta de Jesus tá bom para você? Ou se tem alguém aqui que é ungido e especial o suficiente, você aceitou Jesus, você nunca mais teve nenhum problema de caráter, você nunca mais caiu em nenhum pecado, corre aqui na frente, pega esse microfone e libera essa unção sobre a gente. Quem que está desesperado por essa unção? A verdade é que eu creio em milagres. Quem crê em milagre aqui? Deus faz milagres, mas a gente acha que Deus vai fazer milagre com o nosso caráter, quando Ele quer que eu abrace o processo. E aí está na moda, eu creio também em libertação, nós já tivemos várias libertações aqui, mas às vezes é mais fácil culpar o demônio do que entender que é caráter. Eita, você está me olhando de um jeito, cara. Porque demônio você expulsa, caráter você tem que tratar. Bom dia, Zion Lisboa. Quem está empolgado para a conferência? Deixa eu falar algo para você. Não vá para a conferência se você não estiver disposto a consertar o vaso. Se você não estiver disposto a consertar o vaso, não vá. Por quê? Porque você é desperdício. Você vai receber uma enxurrada da presença de Deus. Você vai chegar na quarta-feira e você vai falar assim, eu preciso de uma outra conferência. Agora, se você entender que Deus, Ele não quer só te usar, Ele quer te transformar, vá na conferência. E Ele vai fazer algo na tua vida. Eu quero que você abra comigo em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Portanto, versículo 1. Portanto, eu, preso no Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então vamos parar aqui rapidinho. Paulo, ele está a falar para uma igreja que estava crescendo em influência, crescendo em tamanho. A igreja de Éfeso torna-se uma referência ali naquele tempo. E aí Paulo, ele chama atenção. Você sabe que quando a gente entra na carta de Efésios, é uma carta que tem alguns puxões de orelha. E aí Paulo começa ali no versículo 4, capítulo 4, versículo 1. Eu rogo. É como ele estivesse falando assim, a minha oração, igreja de Éfeso, é que vocês andem de uma maneira digna da vocação que vocês receberam. Em outras palavras, Paulo está falando, é possível você aceitar Jesus, receber o enchimento com o Espírito Santo, orar em línguas, profetizar, ser usado por Deus e não andar de maneira digna. Então ele começa assim, olha, a minha oração, o meu coração, a minha vontade, igreja de Éfeso, não é apenas que vocês cresçam em tamanho, não é apenas que vocês cresçam em influência, não é apenas que vocês cresçam em número, o meu coração é que vocês cresçam na semelhança de Jesus Cristo. Que o mundo possa olhar para vocês, igreja de Éfeso, e contemplarem a beleza de Jesus através do vaso que vocês se tornaram. Essa é a oração de Paulo. Aí ele fala com toda humildade. Fala comigo, humildade. Humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Qual que é a primeira ênfase, ou o primeiro buraco do vaso? A falta de humildade. Ele fala assim, igreja de Éfeso, vocês têm que andar de maneira digna, com toda humildade. A palavra diz que Deus se opõe ao orgulhoso, mas Ele concede graça ao humilde. Quando eu começo a me mover através de orgulho, Deus, na infinita misericórdia dEle, Ele fala assim, bonzão, Eduardo, faz sozinho. Deus se opõe ao orgulhoso, quer dizer que quando eu me movo em orgulho, eu me encontro lutando contra Deus. Eu dei um exemplo alguns meses atrás. Quem é pai aqui? Você vai entender o meu exemplo.
Eu peguei uma camisa, às vezes o Joshua gosta de se vestir como eu pego uma camisa, ele vai e coloca a camisa, ele procura um tênis parecido com a mesma cor, e aí eu peguei uma camisa para ele, eu coloquei a camisa e ele falou assim, pai, deixa que eu coloco. Ele viu que eu estava colocando a camisa e falou, deixa que eu coloco. Aí ele começou. Você já viu, né? O pai já viu que tipo, quem que já viu isso? A criança sai assim, tá tranquilo. Aí o Joshua tentando, 3, 4 minutos. Quando eu fui ajudar, eu senti assim, não, deixa. Eu amo o Joshua com todo o meu coração. Mas eu falei assim, deixa. Às vezes Deus fala assim, deixa. Aí daqui a pouco ele vira, papai, você pode fechar para mim? Posso. E às vezes na nossa vida espiritual você está assim, deixa Deus, deixa que eu resolvo. E Paulo fala com toda humildade. Eu e você não somos nada se não for a presença de Jesus. O que Paulo está falando? Igreja de Éfeso, não se preocupe com título, não se preocupe com posição, não se preocupe com fazer, não se preocupe com a exposição que vocês têm. Abrace essa vocação com toda humildade. Suporte uns aos outros, procure guardar a unidade pelo vínculo da paz. Ele fala assim, pelo amor de Deus, sejam um. Como se ele falasse, não falem um dos outros, vocês são um, vocês são uma família, guardem essa unidade, guardem esse ambiente. Tem alguém comigo aqui essa manhã? Deus não quer só te encher para você sair daqui do espaço 7 rios a vazar. Ele fala assim, guarda esse vínculo da paz, porque é um só corpo, um só espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a cada um de nós é dada a graça segundo a medida do dom de Cristo, porque quando subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então ele fala primeiro de um processo de quebrantamento, depois ele fala dos dons, ele fala dos 5 ministérios. Aí lá no versículo 14, ele fala o seguinte, para que não sejamos mais crianças, atiradas de lá para cá e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens. Em outras palavras, Paulo está dizendo, existe uma expectativa celestial para o meu e o seu amadurecimento na fé. Ele diz, vocês não podem ser mais crianças. E fisicamente, meu irmão, se você alimenta o teu filho, alimenta a tua filha, o tempo mais alimento faz com que ele cresça. No espírito isso não acontece. Tempo não é igual a crescimento espiritual. Tem gente que está há 20 anos na igreja. E é a mesma vida, é a mesma postura, é o mesmo problema. E tem gente que chegou a 3, 4 meses e o cara está decolado no espírito. Qual que é a diferença? A diferença é a resposta que você dá à presença de Deus. Uma das coisas que eu sinto no meu coração para essa conferência, o Senhor tem falado comigo sobre Obed-Edom, e quando a arca da presença de Deus chega na casa de Obed-Edom, a palavra diz que a arca ficou 3 meses. Fala comigo, 3 meses. Meu Deus, 3 meses é pouco tempo. A arca tinha ficado 20 anos na casa de Abinadab. 20 anos. Quem lembra de Uzá, aquele que tocou a arca vai cair, Uzá coloca a mão, e ele é fulminado, ele morre. Sabe quem era Uzá? Uzá era filho de Abinadab. 20 anos. Ele acorda para comer o pequeno almoço. A arca de Deus aí. Pai, a arca está aqui, né? Aí ele volta do futebol. Acho que já tinha futebol naquele tempo. Naquele tempo, o Palmeiras ganhou o primeiro Mundial. Aí ele volta do futebol. A arca está aqui. A arca. O que é? A arca da... Galera, a arca da aliança, fica em casa. Ele era too familiar. Muito familiar com a arca. Aí a arca vai cair, ele... Inconscientemente, eu vou fazer o bem. É fulminado. A arca vai para a casa de um homem que nem judeu era, Obed-Edom. 3 meses.
A palavra diz que ele e a família dele e tudo que ele fez foi abençoado. Meu Deus do céu, eu quero ser como Obed-edom. É a resposta que a gente dá à presença de Deus. Aí Paulo continua, não seja mais criança, tenha essa expectativa de crescimento. Aí o versículo 16, do qual todo o corpo, diga comigo, todo o corpo bem ajustado, compactado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte. Fala comigo, cada parte. Agora chacoalha aí mais uma vez o teu irmão e fala assim, você faz parte disso. Agora chacoalha o irmão do outro lado, aquele que você já ignorou já 3 vezes hoje, e fala, você também. O que Paulo está dizendo aqui? Que cada parte tem a sua função, cada parte é importante, cada parte tem a sua importância para o reino. Não é 1, não é 2, não são 3, não é o Alto Monte Music. Todos fazem parte daquilo que Deus está a fazer nessa nação. É o que Paulo está dizendo, ele começa, e portanto, versículo 17, e portanto digo, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente. Então o que Paulo está começando a falar aqui? Novamente, caráter. Se ele fala para não andar como os gentios, é possível eu aceitar a Cristo e não mudar o meu comportamento. É possível eu tratar a presença de Deus como um amuleto. Pastor, eu só vim num culto aqui de domingo e estou apanhando. Fica tranquilo, Deus está quebrando vaso. Essa mensagem é para mim. E Ele faz isso em amor. Ele faz isso porque nos ama. Não andei mais como os gentios, com seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e cegueira do coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à lascívia para cometerem toda impureza com ganância. Mas, diga comigo, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que tendes ouvido e por ele fostes ensinados com a verdade que está em Jesus. Versículo 22. Que quanto ao procedimento anterior, despojeis do velho homem, que é corrupto segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça, em verdadeira santidade. Você quer saber a sua identidade em Cristo? É essa aqui, ó. Você foi criado em justiça e para viver em santidade, segundo a semelhança de Jesus. O que Paulo está a falar? Então não ande como o mundo, não ande como os gentios. Você foi comprado por um alto preço. Sabe quanto que custa a tua vida? O sangue do Filho de Deus naquela cruz. Esse é o teu valor. Você pagaria 1 milhão de euros por um cacho de banana? Alguém pagaria isso? Não, por quê? Porque aquilo não tem valor. Quando Deus olha para a humanidade perdida, e Ele vê o valor da humanidade, Ele diz, eu vou entregar o meu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O sangue de Jesus naquela cruz mostra para você quanto que você custa. E aí Jesus diz, porque você foi comprado. Paulo diz, porque você foi comprado, agora você tem que andar de uma maneira diferente. Tire a roupa do velho homem, esse comportamento, tire. E aí antes de falar de você se vestir de Cristo, ele fala o seguinte, seja renovado na maneira de você pensar. Por quê? Porque cristianismo não é adestramento. O que Paulo está falando aqui? Que cristianismo não é um livro de regras. Você pode fazer? Não pode fazer. Pode fazer? Pastor, posso fazer tatuagem? Não, eu estou cansado dessa pergunta. Eu posso, não posso, posso, não posso, posso, não posso, posso, não posso. Tem gente que está perguntando para o Espírito Santo, posso ir na casa de banho? Paulo está falando assim,
Meu irmão, antes de colocar a roupa nova, você tem que mudar a maneira de pensar, porque Deus não quer só tocar o comportamento, para que esse comportamento seja sustentável, Ele vai te trazer uma metanoia, uma mudança de mentalidade, onde você vai olhar para o pecado e vai falar, uau, isso não tem nada a ver com a minha identidade, eu não sou essa pessoa orgulhosa, eu não sou essa pessoa vaidosa, isso não sou eu, diabo está amarrado, e porque você tem uma nova maneira de pensar, você vai produzir e vai executar de uma maneira diferente, porque você é diferente de dentro para fora. Seja maior por dentro do que você é por fora. É isso que Paulo está falando. Agora que você mudou a maneira de pensar, coloque a roupa de Cristo. Você foi feito para ser como Cristo, em santidade, em verdade, em justiça. E aí ele começa a falar de várias coisas, vários outros buracos no vaso. Ele fala o seguinte: portanto, deixai a mentira e fale a verdade um com seus vizinhos, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Diga comigo, diabo. Eu não vou dar lugar para você. Aquele que furtava, não furte mais, também fazendo com as suas mãos aquilo que é bom, para que tenha o que dar também ao que tiver necessidade, que nenhuma comunicação corrupta ou nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas aquilo que é bom para edificar. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com quais fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, tumulto, blasfêmia, toda malícia, seja tirada de vós, e sedes amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Aqui Paulo começa a falar. Tem um novo estilo de vida, um novo comportamento, vocês são um vaso novo, vocês têm que mudar a maneira de pensar, e agora eu vou denunciar cada buraco desse vaso para que você entenda as coisas que você precisa consertar. E aí ele fala, a primeira coisa que ele fala, deixai a mentira e falai a verdade. Então perceba que Paulo, ele não está trazendo um livro de regras, ele não está falando apenas para você parar de fazer certas coisas, mas ele fala para você fazer outras coisas. Por quê? Porque é necessário uma ocupação. Pare de falar mentira e fale a verdade. Irai-vos, mas não pequei. Aquele que roubava, não roube mais, mas trabalhe. Então, o cristianismo é uma inversão de valores. Não é um livro de regras. Aí ele começa a falar, toda malícia, toda cólera, toda ira, seja tirada. Ele está falando assim, cada buraquinho nesse vaso, você tem que entender, tem que reconhecer. Tira isso e você vai substituir sendo amável uns para com os outros. Quem é casado diz amém. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou por causa de Cristo. Olha o padrão de perdão que a Bíblia nos ordena viver. Perdoe uns aos outros. Amém, eu já te perdoei, Marcelo. Como Deus vos perdoou em Cristo. Eu te perdoei, cara, eu te amo. Você entende? Amém. Não é tipo assim, não, eu perdoo, mas Sabe quando você sabe que não perdoa alguém? Quando você tem conversas com a pessoa na sua mente. Mas se acontecesse isso de novo, do jeito que eu estou preparado... Ou às vezes você está conversando com a pessoa e você está com a cara de paisagem, né? Você está assim, e por dentro você está assim... Você está sufocando a pessoa. Mas aqui está tranquilo, eu sou manso. Você entenda, cristianismo é de dentro para fora. Perdoe. Amém, Jesus, já perdoei. Como Deus vos perdoou em Cristo. Uau! Sabe quais são os maiores furos que o inimigo quer colocar no teu vaso? Falta de perdão, amargura, orgulho. Então, você quer receber mais de Deus? Quem quer receber mais de Deus aqui? Fala, Deus, eu perdoo, eu abençoo. Sabe quando você realmente perdoa alguém? Quando você consegue orar por aquela pessoa.
Jesus fala para os discípulos o seguinte: vocês amam os seus amigos? Que bom, até os gentios fazem o mesmo. Amai os vossos inimigos, orai por eles. Não orar assim, Deus, aquele trovão. Aquele trovão caprichado manda na cabeça. É o que a nossa carne vai mandar fazer. João, Tiago, eles saem da cidade, foram mal recebidos na cidade. Jesus, você quer que a gente ore e mande fogo do céu sobre essa cidade? Aí Jesus vira: vocês não sabem de que espírito eu sou? Agora, se João pergunta isso para Jesus, ele tinha fé que aquilo ia acontecer. E Jesus assim: você ainda não entendeu que time que a gente joga, cara? Enquanto eu preparava essa mensagem, o Senhor falava muito forte comigo: não deis lugar ao diabo. Traz essa cadeira para mim, Marcelo, por favor. Eu vou encerrar com isso e a gente vai orar. Quem quer ser o diabo aqui? Tá bom, então eu vou fazer o papel. Marcelo, vem aqui. Senta, pode sentar. Só perdão. A palavra diz: não deis lugar ao diabo. E aí Paulo traz toda uma lista de coisas que nós precisamos não só deixar de fazer, mas fazer o oposto. Porque cristianismo não é adestramento espiritual. É mudança de dentro para fora. E ele fala: não deis lugar ao diabo. Está vendo essa cadeira aqui? Ocupa ela por completo. Porque o inimigo, ele não vai chegar te empurrando da cadeira. Ele vai começar de pouco a pouco. Ninguém quer ser Judas, não é verdade? Meu sonho, meu chamado. Pastor, meu chamado eu recebi uma palavra profética. Aí Jesus está na casa de uma mulher, aquela mulher percebe o valor de Cristo, ela pega um vaso com uma fragrância muito cara, ela quebra aos pés de Jesus, a casa se enche com aquele perfume, e aí os discípulos começam: esse valor aí poderia ser vendido, dado aos pobres, que desperdício. Aí Jesus ele fala assim: não vos perturbeis, ela praticou uma coisa boa para comigo. Aonde o evangelho for pregado, vão falar dessa mulher. Ele repreende. Judas fica ofendido. Como é que eu sei que Judas fica ofendido? Olha o que a palavra vai dizer aqui. Eu acho que isso não estava nos meus notes aqui. Tem João, tem Mateus, eu acho que é em Mateus que fala isso. Mateus 26. Me ajuda, alguém me ajuda aí. Estou chegando. (26) 26, versículo 10. Entendendo isso, Jesus lhes disse: por que afligis essa mulher? Ela fez uma coisa boa para comigo. Portanto, tendes os pobres sempre convosco, mas a mim não tende sempre. Pois derramando ela esse unguento sobre o meu corpo, ela fez para o meu sepultamento. Na verdade vos digo que onde quer que o evangelho for pregado, em todo o mundo, também será contado o que ela fez para a sua memória. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi até os principais sacerdotes e disse: o que me dareis? E eu lhe entregarei. E lhe concordaram em 30 moedas de prata. Para Judas, essa correção de Cristo foi a gota d'água. O espírito de Judas não gosta de ser corrigido. Então, no momento que Judas está sentado... Meu irmão, Judas era um dos 12. Não é que assim: Jesus, você deveria ter ensinado mais para Judas, né? Judas é exemplo que a liderança... Não era a liderança que era ruim. Imagina se Judas vai para outra igreja. Eu estou vindo para cá porque, não dá, viu? Não dá. Eu tentei por 3 anos.
eu batalhei, eu fui submisso. Não dá, do nada ele fala, traz pão para a multidão, a gente só tinha 5. Aí do nada vem uma mulher, olha, o ministério precisando crescer, a obra social, e aí vem a mulher e quebra o vaso, e a gente fala, Jesus, mas poderia ser vendido aos pobres. Ele vai e me corrigiu. Chega! Judas estava na cadeira, mas quando ele começa a ficar ofendido, sabe o que ele vai fazendo? Ele vai dando espaço. Vai um pouquinho para lá, Marcelo. Não deis lugar ao diabo. Porque quando o diabo ele senta na cadeira, ele não vai pedir desculpa. Aí ele vai ficar conversando com você. Você viu a maneira que Jesus falou? Pois. A tua ideia de vender e dar aos pobres era muito melhor. Que desperdício. Faltou visão. Faltou visão. Faltou visão. Aquele perfume foi embora, os pobres estão com fome, e agora a gente vai ter que falar da mulher ainda. O evangelho vai ser pregado e ela vai levar a glória. E eu? E você? Cara, que coisa, hein, mano? Judas está na igreja. Firme. Firme. Você quer cair, não? Não, tô bem. Vocês entenderam, né? Não deis lugar ao diabo. Ninguém cai, cara. Você não tropeça numa montanha, você tropeça numa pedra. É uma pedrinha de tropeço. Uma ofensa. Um sentimento de injustiça. E talvez você tenha até o teu direito. Talvez não seja como Judas. Talvez você estava até certo. Como que é a tua reação àquilo? Fica de pé no teu lugar.